Olá, está começando o Ecosenado. Seja bem-vindo. Veja nesta edição os caminhos para o desenvolvimento de uma matriz energética sustentável. Todo mundo hoje condena o petróleo, mas o petróleo já salvou a humanidade. Porque lá atrás a gente usava óleo de baleia para iluminar as ruas. E as baleias estavam sendo extintas. Chegou a um ponto perigoso que a gente não mais ia ter baleia no mundo. Quem que salvou as baleias? O petróleo. O engenheiro agrônomo que planejou unidades de conservação na capital federal. Ezequias Paulo Heringer. Ele é considerado um desbravador do Cerrado. O conhecimento sobre o bioma pode ser definido como antes e depois de suas pesquisas sobre a vegetação da savana brasileira. As mudanças climáticas podem estar nos levando para um ponto de não retorno. Ponto de não retorno se refere a um limite crítico em que os impactos no meio ambiente se tornam irreversíveis. E os pesquisadores que querem criar a cana do sertão para transformar o semiárido. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Produzir energia de forma limpa é um dos desafios que a humanidade deve superar se quiser garantir a exploração sustentável dos recursos naturais. Quais são os caminhos para vencer a dependência dos combustíveis fósseis? Veja o que os especialistas dizem. Todo mundo hoje condena o petróleo, mas o petróleo já salvou a humanidade. Em geociências porque lá atrás a gente usava óleo de baleia para iluminar as ruas. E as baleias estavam sendo extintas. Chegou a um ponto perigoso que a gente não mais ia ter baleia no mundo. Quem que salvou as baleias? O petróleo. 2 baleias ao mar. Salvou as baleias. Mas hoje é preciso salvar o planeta. Apesar dos avanços em energias renováveis, ainda estamos dependentes dos combustíveis fósseis. O gás natural, o carvão e o petróleo continuam sendo responsáveis por grande parte da geração de energia e transporte ao redor do mundo. Entre eles, o mais consumido foi o gás natural, com aumento de 2,7%. A demanda por combustíveis fósseis cresceu mais do que o consumo de energia proveniente de fontes renováveis e nuclear. O petróleo, Ivan Camargo, mas professor do Departamento de Engenharia Elétrica tem da uma UNB. densidade de energia muito grande. Então, poucos litros de petróleo têm a capacidade de gerar energia, portanto, gerar trabalho muito grande. E ele é fácil de transportar, ele é muito confortável, sabe? Ele é muito prático. O mundo vai ter que trabalhar para reduzir o seu consumo de combustíveis fósseis. E eu, pessoalmente, eu acho muito difícil, porque nós estamos muito adaptados ao conforto que esse combustível nos traz. Nós descobrimos alguns anos atrás uma grande reserva, que é o pré-sal, que a gente explora. Hoje, talvez 80% hoje do petróleo produzido no Brasil ele vem do pré-sal, isso é muito bom, mas nós descobrimos a margem equatorial, que na conta mais assim pessimista teria o dobro da reserva do pré-sal. Então é muito petróleo que tem ali. Os países já estão Ricardo Fugi, especialista em conservação do WWF Brasil. Para a substituição do petróleo e do gás natural. Ocorre que, muito embora essa substituição já seja muito possível, factível, inclusive até economicamente atrativa para a produção de eletricidade, né, um uso muito importante dos combustíveis fósseis, o mesmo não se pode dizer para os combustíveis utilizados no transporte, seja rodoviário, ferroviário, ou aéreo. As usinas fotovoltaicas, a energia eólica e outras fontes alternativas estão ganhando espaço. O Brasil gerou mais de 66 mil megawatts médios de energia elétrica em 2024, provenientes de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. Sérgio Harger, Isso repórter. representa 91,2% de toda a eletricidade produzida no ano. O fator de capacidade das usinas fotovoltaicas no mundo é por volta de 10%. Então você bota uma placa de 100 e eu consigo gerar 10 ao longo do tempo. Aqui no Brasil ele é 20, ou seja, o dobro do mundo. Então é uma vantagem competitiva fantástica. Nós temos sol, né? Nós temos também vento. O vento do Nordeste, ele é regular, ele tem uma velocidade boa. Então nós temos uma capacidade fantástica de gerar
tanto a energia eólica quanto a solar. Tanto a energia eólica como a energia solar têm a grande benefício de serem talvez as fontes energéticas mais democráticas, no sentido que são as alternativas que estão mais disseminadas no território brasileiro ou no próprio mundo. Biocombustíveis também são uma opção mais sustentável. Além de serem renováveis, apresentam menor emissão de gases de efeito estufa, o que contribui para a redução das mudanças climáticas. De acordo com os especialistas, o caminho para uma matriz energética 100% renovável é longo, e as inovações tecnológicas vão determinar como a energia será produzida e consumida no futuro. A gente teve o álcool, né, que agora virou o tal do etanol, né, e tem o biocombustível. São soluções importantes? São soluções que podem substituir, fazer essa transição do petróleo para isso? Pode. Mas tem problema? Tem problema também. Tem que continuar incentivando, tem que continuar produzindo. Nós, brasileiros, Ivan Camargo, que temos professor do Departamento de Engenharia Elétrica da sol, UNB. ter terra, ter um agro que funciona muito bem, a gente tem que fazer, mas não é possível ainda, com esse nível tecnológico que temos, imaginar que isso seja uma solução global. Para Sérgio Sacani e Ricardo Fuji, a eletrificação de veículos representa uma etapa crucial na transição para um sistema de transporte mais verde e eficiente. Para microclimas, para resolver um problema como o de São Paulo, por exemplo, se você eletrificar a frota, e lá já tem muito ônibus que é elétrico, isso é uma grande vantagem. Vai ter problema? Vai ter problema. A bateria é um problema. Mas então, é isso que eu estou falando, né? A gente sempre tem que lidar. Tem a solução, ela tem uma parte boa e ela sempre vai ter um problema. Nós temos que aprender a lidar com este problema aqui. Se a gente conseguir, descobrimos como descartar de forma saudável as baterias. Opa, legal. No longo prazo, os veículos elétricos tendem a ser mais eficientes, especialista e a questão das baterias adquire mais eficiência e ter uma logística reversa que gere uma cadeia circular que permita, inclusive, a manufatura desses componentes aqui no Brasil. O hidrogênio verde também é considerado uma alternativa promissora para a energia do futuro. O hidrogênio verde, ou de baixo carbono, pode já, hoje, imediatamente substituir esse hidrogênio fóssil com alta emissão. As empresas já estão fazendo isso, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, paulativamente para cumprir suas próprias metas de redução de emissões. Porém, os especialistas ponderam algumas desvantagens importantes. A produção, né? Para você tornar essa coisa efetiva, eu vou ter que produzir muito e eu tenho que produzir energia elétrica. Transformar a energia elétrica, fazer eletrólise, pegar esse gás. Aí eu preciso de energia para resfriar esse gás, para botar pressão, você consome muita energia. Tem um problema seríssimo do hidrogênio que ninguém, além da produção hoje, que é ali por eletrólise e tal, ou seja, você gasta energia para produzir uma outra energia. Aí, essa energia que você gastou é o quê? É qualquer uma daquelas outras que a gente já falou. Então, já está embutido aí todo esse problema. Além disso, o hidrogênio ele tem um problema de armazenar. Armazenar o hidrogênio não é algo fácil, não é algo que tem problemas de segurança. Se o IBAMA reclama da Petrobras furar lá a margem equatorial, imagina o que eles vão reclamar de armazenar tanques e tanques de hidrogênio líquido. Então, isso é um problema seríssimo. Ele é altamente explosivo, então lidar com ele é um átomo que ele escapa muito facilmente, instável e tudo mais. Então, você lidar com o hidrogênio, armazenar ele, é muito complicado. E a produção, você tem a produção que você está gastando energia para produzir uma outra energia. Pensando em uma solução energética limpa e eficiente, o hélio 3 é considerado um potencial combustível do futuro. Esse isótopo pode ser crucial no enfrentamento da crise energética global, na medida em que o planeta busca alternativas aos combustíveis fósseis. No entanto, existe um dificultador nesse processo. O hélio 3 é encontrado principalmente na superfície da Lua. A câmera dá um zoom na Lua que está ao fundo. A fusão nuclear com hélio 3 promete ser até 20 vezes mais eficiente que a fissão tradicional, tornando a exploração lunar uma ideia atraente. A Lua é cheia de hélio 3,
Talvez a gente nem precisasse de tanto assim, porque com um pouquinho de L3 a gente gera muita energia. A eficiência da fusão nuclear é gigantesca, é zero resíduo. Se der algum problema, é só puxar da tomada do reator, desligou, acabou aquilo ali. Ele não depende de outra energia para ser gerado. Então, assim, é realmente o melhor método de se gerar energia hoje que temos. Mas ainda não existe consenso entre os especialistas. Ela não será uma alternativa de baixo custo, principalmente nas primeiras décadas. Né? Nesse sentido, a gente tem alternativas para produzir eletricidade de forma muito mais barata e, de certa forma, também infinita, como é o caso da energia solar e da energia eólica, da energia hidráulica. Brasília fez 65 anos no dia 21 de abril. Para lembrar a data, o Ecosenado conta a história do engenheiro agrônomo que planejou as principais unidades de conservação da cidade, Ezequias Paulo Heringer. Ele é considerado um desbravador do Cerrado. O conhecimento sobre o bioma pode ser definido como antes e depois de suas pesquisas sobre a vegetação da savana brasileira. O engenheiro agrônomo Ezequias Paulo Heringer veio para Brasília pela primeira vez em 1959, um ano antes da inauguração da capital, a convite do então presidente Juscelino Kubitschek. Ele foi o responsável pelo planejamento das principais unidades de conservação do Distrito Federal, como o Parque Nacional de Brasília e a Estação Ecológica de Águas Emendadas. A nossa equipe de reportagem conversou com Ana Júlia Heringer, filha do engenheiro agrônomo que seguiu carreira na área ambiental e deu continuidade ao trabalho realizado pelo pai. Ele era engenheiro agrônomo, Ana Júlia mestrado Heringer, em floresta, que na época não tinha engenharia florestal. Fez o mestrado dele no Rio de Janeiro, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, em silvicultura, que hoje é engenharia florestal. Nascido no dia 5 de abril de 1905, na pequena cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais, Heringer formou-se na Escola Agrícola de Lavras, que hoje é uma universidade federal. Ezequias foi um pioneiro na pesquisa e catalogação de espécies do Cerrado. Suas coletas começaram ainda em Minas Gerais. Esse pioneirismo rendeu a ele um convite para vir a Brasília estudar a vegetação de cerrado do Distrito Federal. Já nos primeiros anos da capital, na década de 1960, Heringer previu um grande crescimento da cidade. Esse pressentimento despertou nele a necessidade de planejamento e criação de unidades de conservação para o equilíbrio climático da capital. O pai era um visionário. Realmente ele tinha uma visão de futuro e ele acreditava, e é verdade, que a qualidade de vida no Cerrado depende do Cerrado, né? Depende da vegetação nativa, que tem um metabolismo bastante interessante de trazer água do subsolo e fazer a evapotranspiração para melhorar o clima da cidade. Foi com essa consciência que Ezequias Paulo Heringer planejou a criação de alguns dos principais parques ecológicos do Distrito Federal. Em 1984, foi criado no Jardim Botânico de Brasília e batizado com o seu nome, o herbário que Heringer idealizou em vida. Os herbários têm uma importância fundamental para instituições de pesquisas científicas sobre a flora. Uma quantidade de plantas que ele coletava provavelmente foi o que ele conseguiu pegar em um dia de coleta. Maria Rosa Zanata, diretora de Vegetação como que a gente faz? E Flora do Jardim tira um ramo dessa planta, coloca dentro de um jornal e vai empilhando, né? Jornal, papelão, e faz tipo um sanduíche, que é o que a gente está vendo ali, de uma prensa. Essa prensa, ela depois vai ser amarrada com uma treliça de madeira por cima para poder essas plantas secarem achatadas e depois elas irem para a coleção. O indivíduo coletado, né, que é uma amostra, a gente chama de uma testemunha. E ela é muito importante porque ela é um registro real, um registro fiel que a gente tem daquela biodiversidade naquele espaço de tempo e lugar, né? Quando a gente só fotografa, tem informações que a gente não consegue tirar daquela foto, né?
E quando a gente pega essa testemunha, essa planta coletada e depois seca, tem alguns detalhes que a gente vai conseguir olhar, detalhes na flor, às vezes no fruto ou na própria folha, para a gente conseguir separar se é de uma espécie, se é de outra. Isso é muito importante, isso vai ficar quase eternamente. A gente tem coletas que podem durar 500 anos, 1000 anos, dependendo das condições que elas são armazenadas. E essa informação, ela, com o tempo, ela pode se perder. Então, o Heringer, ele foi coletar em lugares aqui no Distrito Federal que não existem mais, né? Que já foram urbanizados, que hoje em dia a gente não tem mais plantas naqueles lugares. Então, para a gente saber qual é a biodiversidade que já existiu aqui, a gente usa as coletas deles. Um pouco menos de 30 anos, ele coletou 18 mil amostras, né? O que não significam espécies necessariamente, mas ele coletou 18 mil exemplares de plantas e 15 mil deles aqui no Distrito Federal. Então, hoje ele é o maior coletor de plantas do Distrito Federal. Ninguém conseguiu ainda alcançar esse número dele, né? Toda instituição de pesquisa, ela de botânica, tem que ter um herbário. O herbário é a radiografia de que aquela planta existe de verdade. Não basta eu escrever que ela existe. Um pesquisador tem que ir lá e ver que aquela planta existe. Então, é o herbário depositário desse conhecimento. O herbário era a vida dele, era a consequência do trabalho que ele fez. As pesquisas sobre a flora da capital, realizadas por Heringer, revelam a grandeza da biodiversidade do Cerrado de Brasília. Em 1988, foi criado no Guará um parque ecológico batizado com seu nome, Parque Ecológico Ezequias Paulo Heringer. A área foi habitada pelo pesquisador com a sua família e foi um dos territórios de descoberta das orquídeas do Cerrado, uma paixão que passou de pai para filha. Nós moramos ali e, como eu falei, era uma região de vereda muito grande. E as orquídeas do Cerrado, a maioria delas são terrestres e ocorrem em veredas. E tem uma relação com fogo também, né? E ali era um quintal de pesquisa para ele, né? Então, ele andou muito ali. Com isso, o pai teve uma oportunidade muito próxima de se dedicar com afinco ao conhecimento dessas espécies. O meu amor pelas orquídeas começou com o pai. Nós andamos muito, eu andei muito no Cerrado com ele, coletamos muito juntos, trabalhei com ele no IBGE e sempre voltada mais para essa questão das orquídeas mesmo, né? E quando eu fui dirigir o Jardim Botânico, fiquei como diretora 12 anos, o meu objetivo era coletar para que o nosso herbário pudesse ser cadastrado internacionalmente. Isso aconteceu em 1989, quando nós atingimos 5.000 esticatas, e fazer as coleções de orquídea. E hoje lá tem um orquidário, enfim, e trabalhar na conservação dessas espécies. Eu perguntei à sua filha que presente ela acredita que o seu pai gostaria de deixar para Brasília no aniversário de 65 anos da cidade. Um presente do Ezequias, ele era apaixonado por Brasília. Ele se emocionava com o Cerrado. Então, eu acho que ele continuaria dizendo: filhos, não façam isso. Vocês estão piorando a vida de vocês. E isso não sou mais eu que estou dizendo. Hoje a ciência Ana já Júlia sabe Heringer, disso. ex-diretora do Jardim profissionais Botânico de que Brasília. já falam a mesma coisa. O clima está mudando. Então, eu acho que esse seria um presente continuar trabalhando pela manutenção do Cerrado. Imagem aérea de rio e vegetação.
Veja agora o que foi notícia no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e fotos da natureza. Giro Ambiental. O mundo celebrou em 22 de abril o Dia Internacional da Mãe Terra. Ronaldo Martins. A data reconhece a Terra e seus ecossistemas como lar comum da humanidade e reforça a necessidade de protegê-la, uma responsabilidade de todos. O governo federal assinou um protocolo de intenção para incluir a cultura oceânica no currículo escolar nacional. A parceria entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e a Unesco enfatiza a importância dos mares na regulação climática, na saúde ambiental, na inovação tecnológica e no desenvolvimento econômico. Um relatório do Greenpeace mostrou um deslocamento do garimpo ilegal. Segundo dados do estudo, enquanto a atividade diminuiu de 2023 para 2024 nas terras indígenas Yanomami, Munduruku e Kayapó, houve um aumento exponencial de 93% na terra indígena Sararé e em outras áreas. Você já ouviu falar no ponto do não retorno? Será que é possível reverter os impactos do aquecimento global? Veja agora o significado do termo e sua importância neste cenário de mudanças climáticas. Ponto de não retorno se refere a um limite crítico em que os impactos no meio ambiente se tornam irreversíveis. Imagine um gelo derretendo porque a temperatura subiu demais. Depois que o líquido se espalhou, ele não volta a ser aquela pedra de gelo, certo? Com o planeta acontece algo parecido. Cientistas alertam que se o aquecimento global ultrapassar certos níveis, eventos como o derretimento das calotas polares, a destruição da Amazônia ou o colapso de corais podem entrar em um ciclo sem volta. Isso significa que mesmo que a gente reduza as emissões de gases de efeito estufa depois, os danos continuarão acontecendo sozinhos. É por isso que ações urgentes para limitar o aquecimento global a no máximo 1,5 graus Celsius são tão importantes para termos mais chances de evitar cruzar esses pontos críticos. Pesquisadores brasileiros querem criar a cana do sertão. Tradicionalmente usado na fabricação do sisal, o agave é um gênero de plantas suculentas que abrange mais de 200 espécies. Elas são a chave para transformar regiões áridas em centros de produção de energia sustentável. Veja no quadro Ideias Verdes. Animação com hexágonos, aerogeradores e placas solares. Ideias Verdes. O projeto Brazilian Agave Development, conhecido como BRAVE, uma parceria entre a Shell, a Unicamp e outras instituições de ensino e pesquisa, explora o potencial da planta como alternativa à cana-de-açúcar em regiões de escassez hídrica. O agave exige menos água e fertilizantes, conseguindo gerar até 800 toneladas de biomassa por hectare em 5 anos, enquanto a cana enfrenta dificuldades para prosperar em condições semelhantes. Atualmente, a maioria da biomassa do agave é descartada, mas os pesquisadores estão trabalhando para mudar isso. Componentes como a inulina, um açúcar presente nas folhas, e o bagaço rico em celulose têm a capacidade de ser convertidos em etanol, biometano e biohidrogênio. O sistema de produção integra tecnologia, baixo impacto ambiental e alto aproveitamento de recursos. Ao transformar o potencial do semiárido, os pesquisadores esperam contribuir para um futuro mais verde e resiliente diante das mudanças climáticas. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. youtube.com/TV Senado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2025.